Mais um treinamento técnico, né, de produtos aqui da linha Decorlux. Na verdade, hoje a gente vai abordar a linha de ferramentas, né, que é a linha EHC. Então, a princípio são ferramentas bem simples, né, são ferramentas manuais, ferramentas que a gente vê no dia a dia mesmo, tá, tanto em casa quanto de profissionais. Tá? Então, a gente vai estar abordando um pouco mais sobre essas ferramentas, detalhando um pouco de características técnicas delas e a aplicação. Tá? Então, iniciando o treinamento técnico. Então, hoje a gente vai falar sobre os discos de corte, que são os discos basicamente para metais, mas também pode ser usado para outros materiais. Tá? Os discos diamantados, trenas, níveis, buchas, serra manual, mini alicate e daí por fim o nosso lançamento, que é o bocal para área externa. Tá? Então vamos iniciar ele aqui pelos discos de corte. Tá? Discos de corte, então nós temos hoje dois modelos na linha EHC, tá? Que são o disco para aço inox e o disco para metal. Eles são muito parecidos, tá? A medida dos dois é bem próxima. A principal diferença deles é a composição química do abrasivo que ele é montado. Tá? Hoje, os discos de corte para metais, onde que eles são aplicados? Tá? Os discos cortes para metais, então, eles podem ser aplicados com metais em geral, tá? Então, tanto aqui como ferro, como bronze, latão, entre outros tipos de metais, também alguns não metais podem ser utilizados esses discos. Já o disco de aço para aço inoxidável, né, para inox, ele também pode ser aplicado nesses outros metais, mas a composição química dele permite que ele seja utilizado no aço inox sem causar dano a resistência à oxidação do aço inox, né? Se você utilizar um disco comum, ele pode acabar causando uma contaminação no aço inox e fazendo com que ele perda a capacidade a sua resistência à oxidação. Tá? Então, nós temos aqui os nossos modelos hoje, né, com os nossos códigos aqui dos produtos, o DI1122 e o DM1122, tá, o inox e o metal. Tá? Os dois, como eu falei, eles têm as mesmas medidas, tá? Então, seria o disco de 4 polegadas e meia por 3,64 avos e por 7 oitavos, tá? Que dá mais ou menos essa medida aqui em milímetros, tá? 115 por 1 milímetro de espessura, 22 milímetros o furo interno dele aqui, que é compatível com o eixo das máquinas que usam esse material. Tá? Então eu vou apresentar aqui para vocês os discos aqui. Tá? Então são esses dois discos, né? Então, o disco aqui de corte para metal, tá? Com esse acabamento preto, e o disco para aço inox, tá? Com acabamento aqui prateado. Tá? Então, como eu falei, os dois, se for ver, eles são iguais, a medida aqui deles, a espessura é igual, tá? Os dois são de mais ou menos 1 milímetro. O que muda mesmo é a composição química deles, tá? Então, o disco de corte para metal, basicamente todos os abrasivos hoje eles utilizam, nesse formato com grãos, eles utilizam grão de óxido de alumínio, tá? O que acontece? O disco de metal, ele não é tão puro, então ele fala que usa o óxido de alumínio marrom ou vermelho, que ele pode conter um pouco de óxido de ferro na composição química dele, tá? Então, por isso ele não é tão recomendado para utilizar no corte do inox, porque fazendo a combinação da pressão com o calor ali no momento do corte, ele pode acabar contaminando o aço inoxidável. Já o aço inox, o disco para corte de aço inox, não. Ele é composto pelo óxido de alumínio branco, tá? Ele é mais puro. Tá? Então, essa é a principal característica. O pessoal fala, às vezes,
o disco de aço inox ele é mais fino, o disco para metal é mais grosso. Na verdade, não é isso que interfere, tá? A principal diferença do ser fino e grosso, quanto mais fino o disco de corte, melhor. Porque, teoricamente, na verdade, o que são os discos de corte? Eles não são discos de corte em si. Eles são super abrasivos, né? Tanto os discos aqui para metal quanto os discos diamantados. Então, o que acontece? A composição deles permite eles terem um material super abrasivo que no momento do corte, o que na verdade eles vão retirar material da peça. Então, quanto maior a área, você vai estar retirando mais material da peça. Então, digamos que eu estou fazendo um corte de uma peça que precisa ter uma maior precisão geométrica, uma maior precisão dimensional, se eu acabo utilizando um disco mais grosso, eu posso estar comprometendo essa tolerância que eu tinha na minha peça. Tá? Sem contar que o tempo de corte é um pouco mais demorado também. Né? Tá? Esses discos, todos eles são um dos mais finos, né, que existe no mercado hoje, proporcionando um corte assim, mais fácil, mais leve, né, de você trabalhar e mais rápido também, por essa característica. Tá? Isso também impõe algumas limitações no disco. Tá? Então, o que acontece? Os nossos discos, eles são todos para corte a 90 graus, sempre fazendo o corte sempre a 90 graus, com a peça aqui embaixo sempre a 90 graus. Por quê? Nesse sentido, a única força de reação que você vai ter, ela é justamente também no sentido oposto a ele, onde o disco tem maior resistência. Né? Então, o que acontece? Se eu corto ele um pouco angulado, eu vou ter uma força de resistência embaixo e uma força de resistência na lateral, causando a flexão do disco, e isso vai fazer com que o disco estoure e pode ser bem perigoso para o usuário. Né? Isso aqui, se um disco desse estoura a alta velocidade, né? Esse nosso disco ele é até 13.300 RPM, então rotações por minuto. Imagine um disco rodando nessa velocidade, se ele estoura, o que ele pode causar de dano físico, né, em material. Então, é muito perigoso para o usuário. Então, sempre fazer o corte a 90 graus e nunca forçar o disco no momento do corte. Né? Então, você vai cortando conforme vai sentindo que o disco vai arrancando o material da peça e vai descendo. Então, não pode forçar muito eles, também corre esse risco. Então, o nosso disco, apesar disso, ele tem duas telas de reforço, tá? Então, ele é composto por vários grãos abrasivos e ele tem, se você olhar bem atrás dele, dá para você enxergar um quadriculado, que são as telas de reforço, justamente para proporcionar uma maior segurança durante o corte, né? Evitar que ele quebre muito facilmente. Tá? Então, essas são as principais características deles. Tá? Esses discos eles são próprios para serem usados tanto com a ferramenta fixa quanto móvel, né? Que seria normalmente a esmerilhadeira, móvel, e a fixa também tem as serras de bancada, as serras estacionárias. Né? Tá? Nós trabalhamos hoje só com esses modelos nessas dimensões, mas como eu falei, existem outros discos, normalmente a gente considera até 3 milímetros de largura disco de corte e acima disso já discos de desbastes, tá? Que são mais para dar acabamento na peça, quase como se fosse lixar a peça, né? Fazer um acabamento mesmo. Tá, esses discos o pessoal de diversas áreas usa, tanto na construção civil quanto na indústria mesmo, né, principalmente na indústria metal mecânica. Então, o pessoal que trabalha com montagens diversas ali, tanto desde cerca quanto para maquinário mesmo, acaba utilizando esses discos. Né? Então, tem uma aplicação bem diversa e você encontra ele fácil em lojas tanto de ferragens quanto lojas de material de construção, você encontra esses discos fácil aí. Então aqui eu coloquei algumas informações técnicas, né? Como eu falei já, óxido de alumínio, reforçado com a tela de fibra de vidro, então 2 telas. Daí aqui a rotação, 80 metros por segundo ou 13.300 RPM. Aqui é o modelo 41, né? Esse seguindo a norma ali, que ele é o centro reto. Então, se for ver os discos aqui, eles são retos, né? Existem o disco normalmente
os discos de desbaste, eles são descentralizados. Então, ele tem um centro um pouco elevado e a parte do desbaste, ela é cerca de uns 3, 4 milímetros abaixo ali. Por quê? Porque eles são mais grossos, então ele pode trabalhar dessa forma, tá? O reto aqui, se você fizesse essa curva no disco, nessa espessura, provavelmente você ia acabar quebrando o disco na hora que você tentasse fazer o primeiro corte, tá? Então, existe essa nomenclatura da norma, tá? Então, aqui só coloquei, pode ser utilizado em máquinas portáteis e fixas, na esmerilhadeira e as bancadas. Então, aqui, essas são as principais marcas que eu falei, né? Umas das duas maiores marcas do mercado. Essas são a esmerilhadeira, né? Manual, tá? E aqui os discos, como eu falei, existem diversos tamanhos, tá? Hoje a gente trabalha só com o de 4 polegadas, mas também tem o de 7 polegadas, 12 polegadas, vai mudando conforme a necessidade da aplicação, tá? Mas esses aqui são os mais comuns do mercado. Então agora vou falar um pouquinho sobre os discos diamantados, tá? Os discos diamantados, eles também se enquadram na mesma categoria desses discos para metal, que são super abrasivos, né? Então eles funcionam da mesma forma, tá? Fazendo na verdade a remoção do material da peça até finalizar no corte. Tá? Qual é a principal diferença? Diferente dos modelos de corte, eles já não são mais compostos por abrasivos em grãos, né? Eles são compostos, em sua maior parte, por uma liga de aço, tá? Que é a composição do corpo dos discos. Tá? E ele tem uma banda de corte, diferente daquele ali que você pode usar quase o disco inteiro, ele só vai desgastando e vai diminuindo, né, até claro, limite de segurança. Ele não, ele tem essa banda, que é essa partezinha aqui, que é onde vai ser proporcionado o corte, tá? Então, ele é feito numa liga de aço, e nessa banda aqui, você pode ver aqui que tem uns pontinhos, né, dá para enxergar os pontinhos, são diamantes sintéticos, tá? Então, o que esses diamantes sintéticos? São eles, na verdade, que são os abrasivos desse disco aqui e são eles que vão arrancar o material da peça que está sendo cortada, tá? Então, nós temos 3 modelos hoje que eles diferem pelo tipo de banda, né? Pela banda de corte, que é o contínuo, então a banda inteira lisa aqui, sem nenhuma abertura. Tá? O disco segmentado, onde ele tem essas aberturas aqui, que servem basicamente para o resfriamento do disco durante o corte. E o disco turbo, né? Que ele tem essa nomenclatura e ele tem esses veios aqui, essas aberturas também, que servem para o resfriamento durante o corte. Tá? Eu vou mostrar aqui para vocês o nosso modelinho. Tá? Então, esse aqui é só um exemplo do nosso modelo. Então, vem o disco, né, nessa embalagem aqui. Dentro dele, vocês vão ver, ele vem com um anel redutor aqui, porque a máquina pode variar, né? O eixo dela aqui entre 20 e 16 milímetros, então ele vem com esse anel para fazer a utilização quando o eixo da máquina é mais curto. E o disco é esse aqui, né? Ele é mais ou menos do mesmo tamanho do outro disco ali. Na verdade, ele é 110 milímetros, né? Só 5 milímetros a menos. Tá? E como eu falei, ela tem essa banda de corte aqui, que é onde ficam realmente os diamantes dele para fazer o corte do material. Tá? Todos eles acompanham um manualzinho, né, para indicar principalmente os tipos de materiais que cada modelo de disco é melhor aplicado, né, ou faz o corte de maneira mais eficiente. Tá? Então aqui, como eu falei, nós temos eu estou segurando o disco segmentado, tá? Então como eu falei, ele tem esse nome por causa desses veios aqui. Qual que é a diferença entre os modelos aqui? Além de ter uma diferença de material que eles podem cortar, tem uma diferença de utilização, tá? Então, o modelo com a banda contínua, tá?
Como ele não tem esses rasgos aqui para fazer o resfriamento da peça durante o corte, tá? Você tem que obrigatoriamente usar ele sempre refrigerado, ou sei o quê. Normalmente as máquinas que você corta, que são a serra mármore, ela já tem um sistema para fazer jogar um jatinho de água ali ou óleo. Normalmente o pessoal usa água para fazer o resfriamento da peça durante o corte, tá? Porque o que acontece? Quando você começa a superaquecer o disco, você pode acabar causando a perda no fio dele, tá? Porque ele começa a quebrar muito durante é normal a quebra dos diamantes, né? Eles vão sendo arrancados conforme vai desgastando a peça, tá? E o que acontece? Quando você acaba tendo um superaquecimento, você tem maior facilidade para remover esses abrasivos aqui da banda, causando digamos, vai ficar cega a banda de corte dele aqui, então você vai perder eficiência no corte, tá? Então, por isso, sempre utilizar esses modelos refrigerados, tá? O modelo segmentado já não, ele tem esses rasgos, então ele pode ser utilizado a seco, tá? Porque o que vai fazer? Essas rasgos, ele proporcionam um resfriamento pelo ar mesmo, tá? Então, conforme ele vai girando, o ar vai passar aqui por essas frestas e vai acabar fazendo o resfriamento do disco, né? E o turbo, ele pode ser utilizado, na verdade o segmentado, ele pode ser utilizado também com resfriamento a água, tá? Mas ele tem essa capacidade de ser utilizado também a seco. E o turbo também, ele pode ser utilizado tanto a seco quanto refrigerado. E daí o que difere dele principalmente é a qualidade de acabamento para material no corte, né? Então normalmente o disco contínuo ele é utilizado para peças que precisam de um acabamento melhor, então como se fosse um azulejo, algum material que vai exigir um acabamento mais fino. O segmentado já é umas peças para acabamento bem grosso, né? Então seria mesmo tijolo, aqueles blocos de concreto, esse tipo de material. E o turbo ele é mais indicado para pedras, material intermediário. Ele combina uma qualidade de acabamento com uma velocidade de corte, tá? Então, por isso existe essa variação dos três modelos aqui. Então aqui eu coloquei só algumas informações, né, como eu já falei. Então o corpo de liga em aço especial. Tá? A velocidade máxima deles também ali é de 80 metros por segundo, ou velocidade de corte, e a rotação deles de 13.800 RPM. Tá? Então o anel de redução aqui que eu falei que muda conforme o eixo da máquina que você vai utilizar eles. Então ele é de 20 milímetros, mas ele vem com esse anel redutor para 16 milímetros ali. Tá? Então, eles são utilizados máquinas tanto fixas quanto portáteis, como eu falei, normalmente eles são utilizados na serra mármore, mas também podem ser aplicados na esmerilhadeira, só que exigem mais cuidado na hora de fazer o corte, né? Porque também eles, por mais que eles sejam mais resistentes que o disco anterior, eles ainda têm um perigo de quebrar ou de causar algum acidente. Então, todos esses discos, eles exigem um cuidado sempre especial para fazer a utilização deles, né? Então, como eu falei, esse disco, sim, ele é bem utilizado principalmente no ramo de construção civil, porque ele serve para cortar materiais de construção mesmo. Então, como eu falei, azulejo, tijolo, bloco de concreto, granito, todos esses materiais que são utilizados na construção civil. Também é um disco que você vai encontrar em lojas de ferragens e lojas de material de construção em geral. Tá? É um disco bem comum, é bem fácil de utilizar e de encontrar. Então, aqui são os nossos modelos, tá? Como eu falei, os códigos deles, né? O DC1102, que é o contínuo, DS1102 segmentado e DT1102. Tá? Então, hoje nós também trabalhamos só com a linha que é a mais comum no mercado, né? Que é essa medida de 110 por 20 milímetros da furação,
Mas, assim como no exemplo anterior, existem diversas medidas no mercado também mudando a aplicação. Por quê? Tem gente que precisa de disco lá de 12, 14 polegadas desse material, porque eles trabalham na extração de pedra para daí sim fazer o acabamento para ser aplicado na construção. Então ele vai lá remover a pedra de granito, que é a pedra bruta, então ele precisa de um disco grande para cortar ela, para daí sim preparar para ser vendida como material de acabamento nas construções. Tá? Então aqui, como eu falei, ele tem cada um dos discos variam a aplicação, então nós temos o contínuo, o segmentado e o turbo. Isso aqui tem no manual deles, sempre tem a indicação, né? Essa é a mesma tabelinha do manual. Então o asfalto ali, ó, o contínuo não é muito recomendado, o segmentado é bem recomendado e o turbo ele tem um acabamento regular, né? Seria bom. Então azulejo também, então como eu falei, o contínuo, né? Esse tipo de material sempre o contínuo é melhor, o segmentado não é recomendado e o turbo ele tem uma eficiência. Vocês vão ver que o turbo ele acaba sendo recomendado basicamente para todos. Ele tem um ou outro que ele é ruim, que é tipo no mármore e porcelana, mas ele acaba sendo um intermediário ali que o pessoal pode aplicar em diversos materiais, tá? Essa é a principal diferença dele. O que vai mudar é a qualidade do acabamento mesmo, tá? Normalmente o segmentado e o turbo, por eles não terem já a banda contínua, eles acabam lascando um pouco o material. Então você não vai querer lá, você vai cortar o azulejo, o porcelanato, utilizando... O turbo até tem uns modelos específicos para isso, mas o contínuo é o mais indicado porque a hora que você vai cortar, você não vai ter o risco dele lascar a peça, porque você está cortando um porcelanato e de repente você faz uma lasca grande num canto ali. Você perdeu a peça, né? Você não vai ter como aplicar na construção isso daí. Então, aqui a diferença de aplicação delas. Como eu falei, o segmentado tem um material mais grosso, o turbo uma aplicação mais geral e o contínuo material mais fino, né? Aqui só as dimensões dele, a diferença, como eu falei, então ele não tem, diferente do anterior, ele não é completamente o mesmo material. Então aqui é a parte de aço, só a banda que é a parte de corte dele mesmo, tá? Então vai variando a altura da banda aqui e a espessura dela, que vai interferir no rasgo do corte mesmo. E aqui são, como eu falei, tem diversos tamanhos, né, desses discos. Né? A aplicação vai variando a aplicação. E essa aqui é a Serra Mármore, que é a mais comunzinha para ser utilizado com esses tipos de discos. Né? De novo, as duas marcas mais conhecidas aí no mercado. Então agora vamos falar um pouquinho de trenas. Né? Trena é uma coisa que acho todo mundo aqui daqui deve conhecer, né? É uma coisa que é praticamente do dia a dia nosso, ela tem diversas funções. Tá? Então aqui nós temos hoje em linha os dois modelos de 3 e 5 metros. Tá? Esse modelo nosso aqui normalmente ele varia de 3 metros até 10 metros, sim. É o mais comum que encontra no mercado, sendo o mais comum de 3, 5 e 8 metros de comprimento. Tá? A trena, existem diversos tipos de materiais para fazer, de ferramentas, né, para fazer medida, tá? Então, qual que é a diferença? Normalmente muda a dimensão da área que você vai medir, que você precisa medir, área ou peça, e também a confiabilidade da medida que você precisa. Então, a trena ela é mais indicada justamente para essa área de construção, tanto civil quanto também na indústria, né? Para material que não tem uma necessidade, uma tolerância de medida tão rigorosa, tá? Então, porque aqui, igual uma sala, a tolerância dela para montar uma sala como essa não seria tão grande quanto você vai ter lá num equipamento, numa máquina de corte para a indústria, que é onde a tolerância tem que ser praticamente exata, zero, para você conseguir ter uma boa capacidade de acabamento. Tá? Então a trena, como você sabe, ela é muito utilizada
também em residência, né, a gente tem em casa para fazer medição tanto de, eu tenho um armário lá, eu quero saber se ele vai caber na minha parede. Então, eu utilizo uma trena para fazer esse tipo de medição. Tá? Então, aqui eu coloquei algumas indicações, né, como eu falei, eu uso em geral. Então, profissionais de engenharia, arquitetura, decoração, construção civil, eletricista, diversas áreas utilizam a trena. Tá? Então, a nossa trena, ela tem o acabamento dela em plástico ABS. Tá? Então, aqui os dois modelos que nós temos hoje em linha. Tá? O acabamento dela aqui, a caixa dela, então, é em plástico ABS. E ela tem esse acabamento por cima aqui, que é emborrachado, para facilitar a empunhadura, né? Para você conseguir segurar ela de forma melhor, não escorregadia. Tá? Então, os nossos dois modelos são assim, eles também vêm com a gancheira aqui para você prender ou na cinta ou o pessoal da construção civil usa bastante aquela cinta de construção, para você deixar ela sempre à mão, né, mais fácil, quem está trabalhando em obra ou está trabalhando na montagem de equipamentos, sempre precisa ter a trena perto, né? Então, essa é a facilidade dela. Tá? A trena, qual que foi o diferencial da trena? No começo existiam vários tipos de materiais para medida, né? Como régua. O pessoal lá no começo, tempos romanos, eles usavam réguas com marcações numa tira de couro para fazer a medida. Tá? Então, na evolução no tempo, chegamos à fita metálica. Tá? O que fez isso aqui se destacar? Tá? A principal capacidade da trena, apesar de se você tem uma trena aqui de 3 metros, imagina você carregar uma fita do material flexível, você ia ter que carregar um bolo sempre. Então, a facilidade dela, tá? E o que fez ela entrar na moda mesmo, se destacar e começar a vender bastante, é a capacidade dela de permanecer aqui sem dobrar, sem mexer, até cerca de 1 metro, 1,5 metro ali, você consegue fazer medidas aqui, facilitando a medida sem a trena dobrar. Isso é uma das principais capacidades da trena, isso foi o que fez ela destacar quando ela foi inventada. Né? O que mais que varia na trena? Tá? Então, nós temos a nossa trena que ela tem esse gancho. Você sempre vai ver, toda a trena ela tem um joguinho aqui nesse gancho, tá? Cerca de 1 milímetro ali. Por quê? Isso aqui, ele trabalha conforme você vai fazendo medida interna, apoiando. Então, você tem que empurrar ela um pouco aqui, né? Para ela trabalhar, ela encostar isso aqui, descontando essa espessura aqui do gancho, tá? E para fazer a medida externa, então você puxa, ela trabalha um pouco para frente, também justamente para descontar a espessura do gancho e pegar só a parte da medida exata mesmo aqui da trena, tá? Então aqui os modelos que nós temos, né, como eu falei, o de 3 metros e 5 metros. Então, nós temos ela em 16 milímetros de largura de banda, aqui, largura da medida, de 3 metros, e 19 milímetros a fita de 5 metros. Tá? Então, aqui eu coloquei só as características técnicas, né? Então, aço temperado, que é o material da fita aqui, né, da banda, a caixa aqui em acabamento em ABS, as medidas dela aqui, a numeração em polegada e milímetro, e as outras informações como a presilha para o cinto, tudo, né? Sistema de travamento, então aqui que é esse botão para você travar a medida, né? Então, para travar para você conseguir medir mais fácil, ajudar. E aqui as medidas dela, a classe de precisão é a classe 2, tá? Conforme a norma, essa tem uma medida que ela é calculada pela precisão das fitas, tá? Normalmente essas fitas construção elas são classe 2. Classe 1 já é uma fita mais para uma exigência maior, né? Não para construção civil. Então, por uma fórmula que é calculado. Então, aqui, só uma coisa outro ponto que eu ia falar. Então,
Então existem diversas fitas, né? Diversos modelos de trem no mercado, você vai ver de todos os tipos. Então o que acontece? Nós temos a fita apenas com a escala métrica, tá? Que é o sistema ISO, né? Nomenclatura comum. Nós temos com a escala métrica e polegada, tá? E nós temos com a escala tanto métrica quanto em polegada, mas também com a indicação em pés, tá? Isso aqui varia muito daí pela fita. A nossa fita ela tem as três medidas, né? Então aqui na parte inferior dela nós temos a banda, a medida métrica, né? Na escala métrica seria centímetros, metros, e em cima em polegada, né? Polegada, a cada 12 polegadas nós temos um pé, tá? Então essa é a diferença da medida. Então ela tem esse acabamento, a fita ela é inteira pintada, né? Na pintura epóxi. E ela tem um acabamento aqui superficial para garantir que ela vai demorar mais para desgastar, tá? Porque o que acontece? Quando você começa a utilizar muito a fita, principalmente fita quando ela é de baixa qualidade, você começa a usar principalmente os primeiros 10, 20 centímetros aqui. E essa parte começa a perder a tinta, ela começa a perder a marcação. Então, com o tempo, você vai ter que substituir a trena porque você não vai ter mais uma leitura precisa da dimensão. Então, a nossa tem esse acabamento aqui para facilitar a leitura e também para garantir que ela vai durar por mais tempo. Então, vamos falar um pouco agora dos níveis. Então, nós temos hoje em linha 2 modelos de níveis, né? Então, que são os níveis em alumínio e o nível magnético, tá? Então, menorzinho. Então, qual que é a principal função do nível? Então, como o nome já diz, é você fazer o nivelamento, tanto de peças quanto também na parte de construção civil em obras, né? Numa mesa, num quadro, se você vai utilizar em casa, fazer o nivelamento dele garantindo que ele está na posição horizontal ou vertical correta, né? Não está numa posição angulada, tá? Ou o nosso nível também tem a posição de 45 graus. Então aqui a aplicação, como eu falei, nivelamento em geral, utilização também tanto por profissionais quanto hobbyistas, quanto nós mesmos em casa podemos usar para fazer nivelamento de um quadro. Eu quero deixar o quadro exatamente na posição horizontal, que ele não fique atravessado na parede. Então eu posso utilizar um nível para fazer a aplicação desse quadro para ficar normalmente esteticamente mais bonito, né? Visualmente mais bonito. Então, utilizar a construção civil, indústria mecânica, moveleira, em diversas áreas, né? Então, aqui, como eu falei, nós temos os modelos em alumínio, tá? Em alumínio, nós temos ele nessas 3 dimensões. Então, normalmente o nível ele até tem a medida em milímetro, mas normalmente a referência principal deles é em polegada, tá? Então, nós temos de 12, 14 e 16 polegadas, tá? Esse aqui é o modelo de 16 polegadas. Tá? Você vai ver o perfil dele em perfil de viga I, que é esse modelo aqui. Tá? Ele tem a alma no meio aqui e basicamente duas chapas aqui, inteiro em alumínio. Tá? Esse é o melhor perfil para nível, ou até em termos de estrutura, porque ele tem uma maior resistência. Então isso vai garantir que ele vai ser o mais reto possível. Tá? Você não vai correr o risco de bater ou forçar ele e ele começar a entortar e você não vai mais conseguir medir o nível, ou quando for medir ele vai estar errado, né? Então esse é um dos melhores perfis para o nível mesmo. Então nós temos ele com 3 bolhas, tá? Todos os nossos modelos têm essas 3 bolhas, que seria a medida de prumo, tá? Então essa aqui que é normalmente para fazer a aferição no sentido vertical. Então você vai colocar ali, a hora que você vê que você coloca no vertical aqui,
você vai conseguir fazer a aferição dela, ver se o armário está torto, não está, então a parede está torta, não está, para você conseguir aferir com essa bolha aqui que fala no nível de prumo, tá? Então, o nível mesmo central, que daí sim é para fazer aqui na vertical, né? Então, no horizontal, quer dizer. Então, para uma mesa, para uma construção, você vai colocar aqui. Ele tem essa abertura para você conseguir enxergar ele nesse formato mesmo, né? nessa posição. Ou aqui, que é a posição mais comum, você vai colocar o nível em cima de uma mesa, em cima da estrutura que você está trabalhando ali, para ver se ela está adequada. E o 45 graus, tá? O 45 graus ele é uma medida um pouco mais específica, então porque ela serve para essa angulação específica, né? Você vai colocar ele aqui até a hora que o nível chegar ali no meio, você vai saber que a medida está exatamente em 45 graus, tá? Então essa é para uma aplicação um pouco mais específica, né? Não é tão comum porque tem que ser esse ângulo exato. Se ele acabar tendo uma angulação de 30 ou 20 graus, ele não vai acertar aqui. Tá? Então, essa é a principal diferença. Existem também diversos tipos de níveis no mercado e, como eu falei, uma das principais diferenças é o perfil dela aqui. Porque o que acontece? Você pega um nível muito, muito baratinho, muito simples, o que acontece? Com o tempo, às vezes você começa que ele entorte, acaba entortando aqui, daí você vai estar usando o nível. De repente ele está te dando uma medida, se você vira ele aqui, ele te dá outra medida. Então você nunca vai conseguir acertar o nível da peça. Tá? Então essa é a principal característica do nível e que sempre tem que ficar atento também quando vai utilizar se o nível está adequado. Normalmente quando você faz a medida numa posição, se você apenas girar o nível, a bolha tem que voltar para o mesmo ponto onde ela estava na posição anterior. Se ela não voltar para o mesmo ponto é porque o nível está desnivelado, ele está errado. Tá? Então, como eu falei, essa é a principal função desse nível. Por que nós temos 3 tamanhos, 12, 14, 16? Normalmente você aplica eles conforme o tamanho da peça que você vai medir. Tá? Normalmente quanto maior a peça, melhor que o nível seja maior. Tá? Porque, digamos que eu tenho uma peça que ela era para ser inteiramente plana, mas quando eu pego um nível muito pequeno e começo a medir e eu não consigo acertar o nível dela. O que acontece? A peça pode estar levemente abaulada, então se eu vou com um nível muito pequeno e coloco, em um ponto ela vai estar um pouco assim, eu meço no outro lado ela vai estar um pouco assim. Se eu coloco um nível maior, eu vou estar garantindo que eu vou ter mais área e o que acontece? Essa parte inferior do nível também, ele estando bem nivelado, isso vai me mostrar que o nível também, que a peça ela não vai estar inteiramente encostando na parte inferior do nível, sabendo que a peça está torta, tá? Então, usando o nível maior, eu vou garantir que pelo menos as pontas ou a parte onde eu necessito, ela vai estar nivelada e o problema em si não é o nível e é a peça em si que ela tá abaulada ou está torta. Tá? Então, já para o material menor, você pode utilizar um nível de graduação menor, né? Principalmente em casa, normalmente não precisa ter um nível desse tamanho, até pela exigência da precisão que a gente precisa ter. Né? Tá? Podemos ter um menor. Então aqui, como eu falei, o menorzinho de alumínio, né, que nós temos de 12, esse aqui para casa ele é ideal. Ou um modelinho de 9 polegadas, então. Esse modelo aqui, ele também tem a alma em alumínio, tá? Então você pode ver que tanto a parte de cima quanto embaixo que ele é em alumínio, ele tem o mesmo perfil para garantir que ele é bem rígido, ele não vai trabalhar. Também tem os 3 bolhas, tá? Aqui. E qual que é o principal? Daí ele tem um acabamento em plástico ABS também, tá? Só um acabamentinho aqui. Principal diferencial desse modelinho aqui, ele tem um ímã aqui, ele tem uma parte magnética, tá? Então o pessoal que trabalha bastante com estrutura metálica, com esse tipo de construção, utiliza bastante esse modelo de nível para fazer o quê? Você vai fazer medir o prumo ali dele, você pode só aplicar ele aqui, grudar o nível ali na peça e ele vai ficar fixo ali. Você tem a medida mais fácil
Mas precisa, se eu preciso trabalhar com a peça, eu grudo ela ali e eu consigo trabalhar a peça aqui até acertar o nível sem precisar ficar mexendo, vou lá e meço de novo, mexo e meço. Então eu consigo acertar de forma mais fácil e prática, tá? Ele também tem esse sulco aqui em cima, né, que ajuda ele para fazer na hora de fazer o nivelamento de tubos, tá? Então ele tem aqui um perfilzinho em V, um corte em V, que você consegue apoiar ele em cima do tubo ali para facilitar também o nivelamento de tubos e dutos, tá? Então o principal diferencialzinho desse modelo aqui, modelo bem prático de usar, e esse aqui para ter na caixa de ferramenta é ideal, né? É pequeno, é fácil, é prático. Então um modelo bem simplesinho, bem completo também, com as 3 bolhas. Tá? Aqui o que eu não falei também, tá? O nível, a bolha para estar nivelada, ela tem que estar o mais centralizada possível, né? Pra você saber. Então ela tem essas duas marcas aqui, os traçados, né? Então a bolha estando mais centralizada possível, a peça está nivelada, tá? Então ele tem um material, seria basicamente formado por um tubo com um líquido aqui, de baixa viscosidade, para garantir que a bolha vai se mover livremente, né? E ela tem essa pigmentação amarela aqui, justamente, amarelo meio fluorescente, para facilitar a visualização da bolha, né? Para ver se eu consigo enxergar ela de forma mais fácil. Então o nível também, qualquer material de construção, você vai encontrar esse material, esse tipo de ferramenta. Então aqui eu só coloquei, então, como eu já falei, o corpo em alumínio, perfil Viga-I, né? Então um prumo, o nível e as bolhas, né? Inclinação de 45 graus e as medidas. Tá? A base magnética também, as mesmas funções aí. Aqui nós temos, então, agora falar um pouquinho sobre buchas, tá? Então, bucha também um material bem aplicado na construção civil. Hoje nós temos vários modelos de bucha, né? Iniciando a bucha de 5 milímetros até a de 12. Tá? Então, aqui a aplicação de bucha. A bucha, todo mundo acho que já viu, se não usou, né? Pelo menos já viu a bucha e já viu sendo aplicada, tá? Então ela é bem simples, é bem prática e para fazer instalação no interior, tanto de móveis suspensos, espelho, quadro, o ideal é sempre utilizar a bucha e parafuso, né? Não utilizar o prego, tá? Então, só falando um pouquinho aqui das nossas buchas, então a utilização aqui também, ó, armários, prateleiras, rodapés, caixa de luz, calhas, a aplicação dela é diversa, tanto na parte da construção civil, quanto na área de acabamento, decoração, o pessoal vai utilizar, né? Tá? Então, as nossas buchas hoje, tá? Elas são comercializadas em pacotinhos assim, né? Esse modelo aqui com 100 unidades, né? Depende do tamanho dela, vai variando. Tá? Então, todas elas são em nylon, né? Ou poliamida, tá? Que o nylon é o nome mais conhecido, né? Tá? Então, o nylon vem do nome do criador desse material, né? Então, o que acontece? Em nylon de alta qualidade, ele garante que a vida útil da bucha vai ser mais longa, tá? E evitando que ela oxide ou que ela resseque muito fácil, né? Causando ela ficar quebradiça e perdendo a qualidade da fixação ali. Tá? Então, o método de fixação tradicional, né? Normalmente aplicado em materiais maciços, né? Então, ali desde concreto até outros tipos de paredes, de alvenaria ou piso, né? Depende até em madeira, né? Pode ser aplicada também, mas vai mudando o tipo de... Então aqui nós temos as medidas, como eu falei, nós temos ela de 5 até 12 milímetros, tá?
essa medida aqui é a medida do diâmetro da bucha. Então, nós temos aqui um quadrinho aqui com os modelos. Então, isso aqui acho que vocês já viram ali. Então, nós temos o quadrinho aqui com a variação dela. E nós temos o modelo aqui com o anel, ou com aba, e um modelinho sem aba. Tá? Isso aqui muda da aplicação. Tá? Qual que é a diferença? O sem aba é quando você vai fazer a aplicação de um material que você quer que ele fique bem encostado mesmo na parede, fique rente a parede ali. Então, você vai fazer a aplicação do modelo sem aba. Já o modelo com aba, ele é um modelo até mais fácil, mais prático de ser aplicado. Por quê? Porque você... normalmente, às vezes, se você faz o furo errado, quando você aplica o sem aba, você aplica a bucha, ela vai lá para dentro, o parafuso não consegue pegar ela direito. Tá? Então, principalmente quando você vai aplicar na parede com tijolo, que ela tem o furo do tijolo, às vezes você perde a bucha lá dentro e não consegue aplicar. Então, a com aba não. A com aba, se você fizer o furo no diâmetro certo, a hora que ela chegar ali nessa anelzinho, ela vai parar. Então, você consegue fazer a aplicação, a instalação dela de forma mais prática. Tá? Então, aqui vai variando as dimensões das buchas. Então, aqui eu tenho só uma referência com relação às medidas dela, né? Então, como eu falei, a principal aqui é a medida A, que é o tamanho é o diâmetro da bucha, que é o tamanho referência delas, né? Então, 5, 6, 8, 10, 12. Tá? Então, essa é a diferença de cada modelo. Tá? E aqui nós temos, então, só uma tabela que eu fiz uma referência com o diâmetro de parafuso que cada uma delas aplica, né? Então, aqui a forma de aplicação, normalmente o furo é feito dessa forma, você faz o furo sempre em torno de 10 milímetros a mais do que o tamanho, o comprimento da bucha, tá? Para você ter essa folga, normalmente o parafuso passa um pouquinho do tamanho da bucha, então você tem essa folga. Tá? E aqui é o formato de aplicação, né? Tá? E aqui o tamanho delas, ó, o tamanho é a medida de referência do diâmetro dela com o parafuso que você vai aplicar. Então, um parafuso de 3 a 4, né, incluindo 3,5, todas as medidas intermediárias aqui. O parafuso sempre um pouquinho menor, porque como eu mostrei aqui na tela anterior, ó, o diâmetro A é o diâmetro externo, então você tem mais ainda a espessura da bucha mesmo aqui, por isso o parafuso é sempre um pouquinho, normalmente 1 milímetro menor. Tá? Então, tá aqui os diâmetros dos parafusos conforme as buchas que você vai utilizar. É uma coisa que eu falei anteriormente só com relação à bucha, é a aplicação dela. Normalmente o pessoal faz a aplicação de quadro, vai lá, usa o prego e martelo. Tá? O prego, a criação do prego ela é anterior à criação do parafuso, né? Então, logicamente, o parafuso é mais evoluído do que o prego, principalmente para a construção de alvenaria, né? que é o mais comum hoje. A hora que você coloca o prego e começa a martelar, o prego com esse martelar ele acaba causando um monte de rachadura, né? Mesmo que às vezes não sejam visíveis a olho nu, ele vai causando um monte de trinca e rachadura. O que acontece? Quando você faz a fixação ali de um quadro ou de algum outro material, aparentemente ele pode parecer estar fixo, mas na verdade o prego ele é inteiro liso, né? Ele não tem muitas estrias, ele pode acabar caindo e também como ele causa essas rachaduras, ele pode acabar fazendo você perder um pedaço da parede, né? Da pintura ou do acabamento da parede. Então, o mais indicado é sempre fazer a fixação aplicando uma bucha e um parafuso. Tá? Agora nós vamos falar um pouco sobre a serra manual, né? Nós temos hoje a serra e os arcos para a serra em linha, tá? Então, aqui estão os modelos que nós temos, o arco de serra, o mais comum, que é o 12 polegadas, né, que é para serra de 12 polegadas, o arco é maior, né? Então, o pessoal fala sempre, o arco de serra de 12 polegadas. Então, na verdade, quem tem 12 polegadas é a serra, tá? Então, o arco de serra, ele é feito para pegar a serra de 12 polegadas, 10 polegadas, 14, vai mudando conforme a serra, tá? Então, nós temos o arco tradicional, o mini, que é indicado mais para locais às vezes, de difícil acesso ou para você ter em casa mesmo, fazer uma aplicação onde você não vai utilizar um arco tão grande.
E nós temos a serra mesmo, que é a serra bimetálica, né? Então vamos começar falando aqui pelo principal do arco de serra, que é a própria serra, né? Então é utilizada em diversos materiais, principalmente utilizado para corte de metais. Então você pode utilizar, onde você utilizaria o disco de corte, você acaba utilizando a serra, mas para metais normalmente mais finos, materiais mais leves, né? Mais fácil você cortar manualmente. Tá? Então você utiliza isso aqui. Igual em casa, lá você não vai comprar uma esmerilhadeira para fazer o corte lá de um tubo de PVC ou de um caninho ali de metal para você cortar. Então você compra um arco de serra para fazer, o corte desse material. Então aqui a aplicação dela também é a mesma, é bem diversa, né? Tanto profissionais ali na área de construção civil quanto elétrica, tudo para cortar os tubos, né? Passar a tubulação, tudo. Hidráulica acabam utilizando esse material. Tá? Então aqui algumas informações dela só, né? Fabricada em aço bimetal. Tá? Então ela tem normalmente, o corpo dela é composta, vou apresentar aqui. Então nós temos aqui a serra, ela vem sempre vendida no joguinho de 2, né? duas unidades. E nós temos a serrinha aqui, a serrinha da HC, a serra bimetal. O corpo dela, a base dela, ela também ela é feita numa liga de aço especial, assim como no caso do disco diamantado. E a parte de corte dela, ela é feita em conjunto com aço rápido, né? O HSS que a gente fala que é o aço para corte, aço rápido, que é o tipo de aço mesmo, a composição dele, as características dele levam ele a ter esse nome, que é uma das principais evoluções aí também que teve na indústria metalmecânica na área de corte, tá? Então, ele tem um perfil de dente característico, essa serrinha, para fazer a maior desbaste do material, de forma mais fácil, mais prática. Também existem diversos modelos no mercado, tá? Vai mudando principalmente o número de dente dela. Tá? Você fala, serra de 18 dentes, serra de 24 dentes, serra de 32 dentes. Tá? Não quer, você olha que eu quero uma serra de 24 dentes, mas você olha que essa serra não tem 24 dentes, tem muito mais. Tá? Qual que é a referência do dente? É dente por polegada. Tá? Então, a cada polegada, a cada 25,4 milímetros ali, eu tenho 24 dentes, eu tenho 18 dentes ou tenho 32. Tá? Isso muda a aplicação. Normalmente, a mais comum é a que nós temos hoje em linha, que é a de 24. Tá? A serra de 18 dentes ela é aplicada para material mais grosso, então quanto espessura maior, melhor você usar uma serra com menos dentes, e quanto mais fino o material, uma espessura com mais dentes, tá? Porque o que acaba acontecendo? Você tem uma serra de 18 dentes, vai cortar um material muito fino, esse material ele vai acabar encaixando no meio dos dentes aqui e você não vai conseguir movimentar a serra, tá? Então o ideal é que ela não encaixe, ela só fique pela superfície, a hora que você vai movimentando, aí sim ela consegue ir engatando devagarinho e arrancando o material. Então, isso que muda a quantidade de dentes na serra. Tá? A serra bimetal, a principal característica dela é a flexibilidade. Tá? Então, você pode mexer aqui, ela não vai quebrar. Então, o que acontece? Tem serras especiais para materiais mais específicos, aplicações normalmente mais profissionais, indústria mecânica, que elas são mais, digamos assim, duras. O que acontece? Se você pega uma serra dessa e vai cortar em casa, você está cortando no arco de serra ali, você começa a trabalhar, ela começa a fazer isso aqui e de repente ela estoura, ela estilhaça inteira. Tá? Então você tem que ter uma precisão para cortar ela sempre na posição vertical também, tendo cuidado para não ter uma angulação, não trabalhar. Essa serra já não, então ela é indicada, como ela tem essa flexibilidade, você pode usar ela em casa, tudo normalmente ali, que ela não vai ter o risco dela estourar ali na sua mão. Tá? Então, essa é a principal característica da serra bimetal. A nossa serra é uma serra bem
digamos, profissional, é uma serra boa, tá? Existem diversos tipos no mercado, mas ela tem uma qualidade bem boa. Então aqui, como eu falei, tá? Lâmina flexível, né? Um material bimetal. Então os dentes reforçados, né? Para garantir a maior vida útil, porque conforme você vai utilizando, de repente os dentes começam a quebrar. Tá? Então, esse é conforme o desgaste da serra. Nós tem um acabamento especial, a têmpera nos dentes, para ele durar mais tempo. Tá? E aqui as dimensões dela, né? 12 milímetros, cerca de 305, mas na verdade ela vem com 315 por 12,7 de largura, e a espessura dela ali, que a espessura do corte, vai ser 0,6 milímetros. Tá? Então tá aqui a serra o formato, né, que a gente trabalha com ela, o blister com 2 unidades. Então aqui o arco de serra agora, como eu falei, o arco de serra normal, que é o nosso hoje, é esse modelinho aqui, né? Esse modelo aqui, tá? Um acabamento aqui, pintura fosfatizada preta, aqui o plástico ABS, a empunhadura, né? Empunhadura bem firme de você trabalhar com ela, um arco também bem firme, ele não trabalha, não tem jogo, tá? E a aplicação dele, então, para a serra de 12 polegadas, que é justamente o tamanho da nossa serra ali. Então, qual que é a aplicação dele? Você vai aplicar ele onde você utilizaria a serra, na verdade, né? Porque ele só é a ferramenta para você conseguir utilizar a serra de forma segura e de forma mais prática, tá? Então, o que você tem que cuidar sempre? A instalação da serra. A serra, ela vem aqui com uma seta indicando o sentido dos dentes dela, tá? Que é o sentido de corte. Porque o que acontece? Ela, como eu falei, ela tem um perfil específico. A serra, ela corta para um lado e do outro lado ela desliza, tá? Para você voltar ao corte. Normalmente o corte sempre tem que ser feito para frente, tá? Então aqui, como você viu, eu soltei a serra ali para fazer a aplicação utilizar a nossa serra aqui. Então eu vou encaixar ela aqui. Então eu faço a aplicação dela aqui nesses 2 pontos, né? E eu venho aqui com a borboleta aqui, fazendo o tensionamento, né, aplicando a tensão na serra. Eu vou rodando aqui ela até aplicar a tensão adequada aqui na serra para ela ficar bem firme, tá? Para não escapar conforme eu estou usando e também não trabalhar tanto aqui para eu não perder qualidade no meu corte, né? Tá? Então essa é a utilização mais comum dela. Então aqui, como eu falei, o sentido de corte vai aplicar sempre nesse sentido aqui, com os dentes para frente, para você fazer o quê? Você vai cortar nesse sentido e aqui você vai escorregar para voltar para a posição onde você tem maior força, né? Você cortar puxando é mais difícil do que você fazer o movimento empurrando, tá? Então essa é a principal, a melhor forma de você utilizar esse equipamento, né? Esse produto. Então, como eu falei, não tem muita... são mais macetes, na verdade, do que dificuldade de entendimento desse produto, né? Como eu falei, são todos produtos muito comuns, assim, no nosso dia a dia. No nosso dia a dia, todo mundo já conhece ou, pelo menos, já viu esse tipo de material, tá? Então, aqui está a estrutura, né, do aço. Ele é um aço, estrutura tubular, para ele ficar mais resistente. Então, aqui só a coloração, o acabamento ali da empunhadura em plástico ABS, né? Ela é bem ergonômica. E aqui para a serra de 12 polegadas. Então, está aqui o modelinho nosso, o nosso código, o AS0012, né? O arco de serra. Nós temos, então, o mini arco de serra também, ele tem a mesma aplicação, o que muda, como eu falei, principalmente para quem uma utilização mais de hobby ou para você ter em casa, é o mais prático, tá? Para guardar dentro da maleta de ferramenta,
para você ter, esse aqui é o mais prático, né? Então, principalmente pelo tamanho dele. Outra coisa que ele facilita é local ali de difícil acesso, onde você não tem tanto espaço para trabalhar, você não vai conseguir cortar com a serra. Com o mini arco você consegue fazer o encaixe dele ali para fazer esse corte, tá? O que é a principal... Como que eu utilizo a serra dele? Então esse modelo aqui ele pode ser utilizado com serra de 10 ou 12 polegadas, tá? O número de dentes varia conforme a sua necessidade. E ele também, ele é bem simples, nós temos um aqui que já foi utilizado. Você só solta esse ponto aqui, esse foi bem preso. No final você só solta ele aqui e ele tem um rasgo aqui no interior dele, onde você passa a serra conforme você vai utilizando, tá? Somente esse aqui você vai trabalhar mais com a parte no meio aqui, tá? Não vai trabalhar com a ponta aqui porque ela fica móvel. Então, você vai mudando, você pode até ir trabalhando, mudando conforme ela vai gastando a parte aqui dos dentes, né? Você vai mudando o posicionamento dela. Então, material bem simples, prático e fácil de trabalhar. Normalmente o mini arco ele é o tipo para material também um pouco mais prático, né? De você mexer no material não tão duro, assim, mas se você for cortar um pedaço de um tubo de aço mesmo, você vai sofrer muito com esse tipo de material, daí é melhor usar o arco. Então aqui o nosso modelinho, o MS1012, aqui a aplicação de lâminas dele. Tá. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os mini alicates, tá? Os mini alicates, nós temos eles nesses 3 modelos aqui. Então seria o alicate de bico, o alicate de corte e o alicate universal. Todos eles na medida de 4,5 polegadas, né? Tá? Esse modelo de alicate ele é utilizado para você trabalhar com material menor. Então, normalmente é aplicado em eletrônica. O pessoal utiliza bastante esse modelo para artesanato, bijuteria, pelo tamanho das peças que você precisa trabalhar, né? Normalmente são peças muito pequenas, tá? Então, nós temos aqui algumas características só, né? A principal aqui é a utilização. Eu falei, o uso dele é meio geral, você pode, como eu falei, você pode utilizar lá desde fazer manutenção numa placa eletrônica, quanto fazer para montagem ali de um brinco, uma bijuteria, tá? Então muda muito a aplicação deles. Tá? Então aqui nós temos as características dele, né? Todos os nossos modelos eles são em aço carbono, né? Aço forjado. Eles têm um tratamento que é o fosfatizado, que a gente fala, né, que é a aplicação do fosfato, que confere esse acabamento aqui preto aos alicates, né? Essa estética dele aqui de cor preta. Por quê? Isso aqui ele é feito para evitar... a fosfatização ele é um processo que garante maior vida útil com relação à oxidação, tá? Então ela protege o alicate da oxidação, que ele não oxide de forma tão rápida e tão acentuada, né? Tá? Então, o ideal também ainda é você sempre guardar ele com passar um pouquinho de óleo nessas ferramentas antes de guardar, logo após o uso, para você garantir tanto a melhor utilização dele aqui, utilizar ele de forma mais macia nas juntas aqui, quanto a proteção contra a oxidação, tá? O óleo tem essa capacidade de ele não deixa
o material exposto, né, à atmosfera, né, e com isso evita a oxidação. Então toda a ferramenta, não só essa aqui, mas outras ferramentas quanto o alicate comum, martelo, as coisas, sempre o indicado é você passar uma camadinha de óleo neles antes de guardar eles antes da próxima utilização. Então eles têm uma junta bem precisa aqui, você pode ver que ela não trabalha, tá? Então para você ter uma pega melhor, ele tem uma molinha de retorno aqui para facilitar a utilização, você não tem que ficar abrindo e fechando o material, assim como normalmente o alicate maior não tem, né? Então o pequenininho ele tem essa para facilitar o manuseio mesmo. Também tem aqui a empunhadura dele emborrachada, né, ergonômica, para facilitar também a pega, não ficar escorregadio. E como falei, normalmente utilizado no trabalho de pequenas peças, tá? Para facilitar o manuseio ali. Então, aqui estão os 3 modelos, o alicate de corte, então para corte de fios, arames, cabo, tanto fio de cobre quanto outros materiais, né, dependendo do que precisar. O alicate universal, daí já tem também, ele tem ainda a laminazinha de corte e a parte das garras aqui, que é a parte para você segurar mesmo, né, o material. E também o alicate de bico, que daí normalmente é o mais utilizado aqui, junto com o de corte, para você trabalhar nessas áreas que eu falei, né, tanto na eletrônica quanto na montagem de artesanatos, bijuterias, ou uma aplicação bem diversa. Então, tá aqui, ó, os cabos revestidos, aquele revestimento ali que eu falei, ele é em PVC, tá, o acabamento em aço forjado, né, e o material dele é em aço carbono forjado, e o acabamento fosfatizado para garantir uma maior vida útil para essas ferramentas, né. Então aqui nós temos os modelinhos, né, com os cortes, como eu falei, todos eles são em 4,5 polegada, tá, isso aqui dá. E os códigos deles aqui, MB 0412, o de bico, o MC aqui é o alicate de corte e MU, alicate universal. Né? Então agora aqui chegamos ao último item, né, da apresentação. Esse item eu incluí aqui junto com as ferramentas só porque é o nosso lançamento, né, ele chegou há pouco tempo. Então vamos falar um pouquinho desse bocalzinho aqui. Aqui ele, bocalzinho para área externa, né? Ou também chamado bocal para aviário. Tá? Então tá aqui o modelinho dele, então, tá com uma lâmpada nossa aqui. Então esse bocal aqui, ele inteiro, ele é feito inteiro emborrachado, inteiro isolado, tá? Aqui você vai ver que não tem nenhuma brecha quando ele é conformado dessa forma, né? Ele é injetado dessa forma para garantir que os contatos internos dele ali fiquem inteiros isolados. Tá? O que acontece? Então, na montagem dele a gente já insere ali os contatos, tanto o casquilho aqui, né? O casquilho quanto o contato central, e já monta ele na máquina lá na injetora e depois você faz a aplicação da borracha, tá? Para fazer o isolamento completo dele aqui. Tá? Então ele vem com o cabo aqui, cerca de 15 centímetros. Então a aplicação dele é bem diversa, né? Tanto a aplicação em fluorescentes quanto incandescentes, quanto lâmpadas LEDs, toda com base E27, né? Então que é a medida aqui da base deles. Tá? Então, a principal diferença desse modelo aqui é a aplicação, né? Pode ser aplicado em área externa e normalmente o pessoal usa muito em granjas, né? Na criação ali de aves, que é em aviários ali. Tá? Então, porque nos aviários ele tem essa necessidade devido à geração do gás amoníaco ali na hora durante o processo de criação, principalmente na hora de limpeza, a decomposição ali dos dejetos, né,
dos animais acaba gerando esse gás e você precisa ter essa isolação completa, senão você acaba oxidando inteiro. Se eu colocar um bocalzinho simples lá, um normal, ele vai oxidar inteiro por dentro e você vai acabar tendo problema ali, gerando mau contato, até pode causar um curto-circuito. Então, essa é a principal diferença. Você pode ver aqui quando eu aplico a lâmpada aqui, ele fica bem isoladinho aqui, fica bem encostado, tá? Soltando aqui, ó. Então ele fica bem preso, bem firme, isolando aqui tanto a parte do contato da lâmpada quanto os contatos do bocal. Tá? Então essa é a principal vantagem desse modelo aqui. Como ele é feito inteiro em borracha, no material emborrachado, tá? O que acaba acontecendo? Eu tenho uma limitação ali de temperatura de trabalho dele, tá? Então ele trabalha ali no máximo em torno até de 70 graus Celsius, que é o que ele vai suportar. Hoje, com as lâmpadas LEDs e tanto a fluorescente também, a gente já não tem mais esse problema de ter lâmpadas que vão, como a incandescente, antes que gerava muito mais calor do que luz, né? Então não vai ter esse problema de ter um calor excessivo nele. Então você pode aplicar uma lâmpada até mais de potência um pouquinho maior, que você não vai ter esse problema de calor causando algum problema no bocal ou na sua instalação. Então aqui, como eu falei, nós temos um bocalzinho com base E27, né? Então não sabe que o E27 é a base da lâmpada, né? Aquele formato ali, com mais ou menos 27 milímetros de diâmetro. A cor dele é preto, que é a cor, na verdade, do material que ele é feito, né, que é a borracha. A temperatura máxima 70 graus Celsius. A corrente máxima de operação dele é 4 ampere. Então, dificilmente uma lâmpada vai chegar a tudo isso aqui, tá? A lâmpada trabalha, as mais fortes, 0,05, é bem abaixo. Tá? A potência máxima dele que é recomendada é 60 watts. De tensão de aplicação de 0 a 250, então abrange as duas maiores tensões que a gente utiliza aqui no Brasil, que são 127 volts e 220 volts, tá? Então pode ser aplicado em qualquer uma das tensões. E aqui as dimensões do rabicho dele, que é o cabo dele para fazer a ligação, né? Então um cabinho PP com duas vias de 0,75 milímetros, né? A seção do fio, e o comprimento dele mais ou menos 15 centímetros de aplicação. Então, aqui, o bocal a gente só colocou aqui, né, que não é apropriado para utilização em luminárias, né, o local onde a temperatura pode alcançar a temperatura superiores a 70 graus Celsius. Como eu falei, ele tem essa restrição devido ao material que ele é fabricado. Tá? Então, pessoal, hoje era isso que a gente ia apresentar para vocês. Espero ter esclarecido algumas dúvidas, apresentado o material aqui que a gente se propôs, né, hoje a apresentar. Obrigado.